Então, continuando aquela correção da aula passada, retornando aqui, vou corrigir desde a primeira, então vamos lá. Assinar a questão correta em relação às causas da Primeira Guerra, é correto afirmar que, letra A, a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou disputas colonialistas e conflito entre as potências. B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu, aumentou os pontos de atrito entre as potências. C. O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de alianças equilibrou os sistemas de forças entre as nações europeias. Não, essa não é. D. O expansionismo na Áustria e a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram com agressão, declarando guerra ao inimigo. Também não. A resposta correta é a letra B. A desigualdade do desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, aquilo que eu expliquei. Um país tinha sempre medo de ser dominado ou invadido pelo outro. Então, eles buscavam cada vez se armar mais. Então, essa desigualdade no desenvolvimento promovia e aumentava a rivalidade. A disputa colonial, o desejo de conseguir colônias para conseguir matéria-prima e logo a nação ficar mais rica. Um nacionalismo, o meu país em primeiro lugar, o meu país acima de tudo e de todos, abaixo só de Deus. Então era assim, ó, Alemanha acima de tudo e abaixo de Deus. Era o que as nações europeias acreditavam. E era um nacionalismo muito agressivo, justamente marcado por essa competição, e a corrida armamentista que eu já expliquei. Então, resposta correta, letra B. Beleza? Segundo as teorias desenvolvimentistas, a guerra era concebida como uma necessidade de ampliar o mercado interno, substituindo as importações, uma política econômica tendendo a desvalorizar a produção agrícola, uma forma de criar condições para a importação tecnológica estrangeira, um recurso complementar necessário à importação de produtos primários. Letra A. Uma necessidade de ampliar o mercado interno, vender mais. O que eu produzo internamente, eu vendo mais. Então, produzo muito para vender mais externamente, substituindo importações. Eu produzo muito aqui dentro, então eu tenho que invadir países para que eu tenha matéria-prima e produzir muito aqui dentro e não precise importar, não precise comprar de outras nações. 3. Um dos fatores da Primeira Grande Guerra foi a rivalidade industrial entre a Alemanha e a Inglaterra. Por quê? Os ingleses temiam a penetração alemã em suas colônias, como se estava verificando na Austrália. Os alemães receavam o poder econômico inglês, acreditando na eliminação da rivalidade por meio de uma guerra. Os alemães haviam obtido o controle comercial sobre o Império Otomano. A Alemanha vinha dominando grande parte dos mercados de consumo, até então pertencente à Inglaterra. Letra D, essa última que eu li. A Alemanha vinha dominando grande parte dos mercados de consumo, ela estava produzindo muito e vendia para esses mercados, então pertencente à Inglaterra. A Alemanha tinha desenvolvido muito o parque industrial e era uma novidade, né? Nós, seres humanos, adoramos novidade. Os ingleses já dominavam há muito tempo. 4.
presidente dos Estados Unidos durante a guerra de 1914 a 1918. Letra C, o Woodrow Wilson. Nomezinho complicado, né? Woodrow Wilson. Se minha filha tivesse nascido homem, eu ia botar o nome dela de Woodrow. Mentira, não ia fazer isso não. E 5, ao eclodir, ao iniciar a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Alemanha dispunha de um plano militar, o Plano Schiffen, que tinha como principal objetivo o ataque naval à Inglaterra? Não. Neutralizar os Estados Unidos? Não. Aliança com Itália e Japão? Também não. Atingir ofensivamente, agir ofensivamente contra a França e a Rússia, letra D. Essa é a resposta correta. E aí eu termino a correção da atividade que eu passei na aula passada e a gente vai iniciar a correção da cruzadinha, que foi aquela atividade para finalizar essa matéria que eu passei antes daquele pequeno recesso que a gente fez, beleza? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui minha tela. Botando aqui a Roberta. Isso, beleza, foi. Então, vamos lá. Professor Passei. Wagner, Oi, professor, fala. só falar, depois que você já mudou a tela, você pode repetir a número 2, por favor? Número 2. É. Número 2. Fala para mim a número 2 que eu É a fechei aqui letra também. A. Ah, Ah, letra A? Roberto. É a Tá bom. letra A, número. Então, tá bom, Roberto. Tá vendo? Isso é que é Letra A. pedagoga. Quando eu falo. Eu gravei. Quando, Uma quando necessidade eu de falo, ampliar o mercado quando eu falo nem. interno e substituir desenvolvimentistas, a guerra era concebida como. Não é isso? Quando eu falo, ninguém briga comigo. É isso aí mesmo. Vamos lá. Aí Eu sou 10. na cruzadinha, essa cruzadinha, se vocês olharem as letras que eu marquei aí para facilitar a resposta, né? Elas formam Primeira Guerra. Eu não tenho essa cruzadinha. Você manda Não, para vou mim, por mandar para favor, você para eu agora. abrir para eles. Mando para você agora, Roberto. Era só um pouquinho. A internet está lenta, hein? Esses são os problemas, estão vendo? Esse trabalho remoto dá isso. Pronto, agora vai. Eu só tenho até as 7 das atividades. Mandei agora. Então, acabei de mandar. Vê se chegou aí. Chegou? Não. Chegou não? A internet aqui tá horrível. Né? Chegou. Ah, beleza. Roberta vai colocar aí na tela para a gente ver.
Beleza, gente? Vamos lá? Então, número 1. O nacionalismo foi um dos motivos que a gente pode classificar como causador da Primeira Guerra Mundial. O outro motivo é o imperialismo. Número 1, resposta, imperialismo. Beleza? Vocês estão ouvindo? Legal? Tá tranquilo? Número 2, que a minha internet está ruim, por isso que eu estou perguntando. A França queria retomar o território perdido para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Qual o nome dessa região? É uma região chamada Alsácia e Lorena. Vamos lá no número 2. Alsácia, com L, S, C, Alsácia, Lorena, são duas regiões. 3. O antagonismo entre os países levar à criação de um sistema de aliança entre Alemanha, Império Austro-Húngaro, que formaram a Tríplice. Qual tríplice que foi? Tríplice Aliança. Número 3, Tríplice Aliança. 4. Como uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. Essa organização internacional, uma espécie de antecessora das Nações Unidas, ONU, foi extinta em 1942, após um grande fracasso que ficou conhecido como... Qual foi o grande fracasso que ocorreu? Qual é essa? É a 4? É porque eu estou tendo que abaixar aqui e subir. 4 mesmo. Segunda Guerra Mundial. 4, Segunda Guerra Mundial. 5. Nome do tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes. 6. Oi, Flor. Professor, licença. Não tem como ver a tela que a Roberta colocou. Tá preto para todo mundo. Tá preta para mim também. Por isso que eu estou brigando aqui no computador, Tá subindo tudo e descendo. preto. Deve ter dado... É porque o que acontece? Essas tecnologias às vezes dão problema, entendeu? Então, deve ter dado algum probleminha lá na tela dela. Às vezes a internet dela não está conectando, entendeu? E aí não tem como eu colocar daqui, beleza? Mas vocês não estão conseguindo acompanhar a correção? Você podia Alguém? repetir o número 1, Não, fazendo porque a um gente favor? não tá com ver. Oi? Repetir o número 1, fazendo um favor. Número 1, repito, sim. Imperialismo. Alguém não conseguiu? Aí, ó, pronto. E Alguém não conseguiu? agora, Mais algum? amores, está Tranquilo. aparecendo? Tá. Alguém não conseguiu? Mais alguma? Está aparecendo agora? Tá aparecendo, Roberto. Ah, Deixa eu perguntar de novo. Alguém não conseguiu alguma resposta? Se não Eu não conseguiu, consegui a 3. 3. Vamos lá, 3. Vou repetir a 3, hein? Na verdade, vou repetir todas, beleza? Número 1, imperialismo. Número 2, região da Alsácia e da Lorena. Número 3, aliança, tríplice aliança. Número 4, Segunda Guerra Mundial.
Número 5, Versalhes. Tratado de Versalhes. Versalhes era o que estava lá. Beleza? Número 6. A primeira fase do conflito que marca o avanço da Alemanha sobre a França é conhecido como Guerra de Movimento. Movimento. 6. Movimento. 7. Qual o nome do encontro para acalmar os ânimos, para tentar acalmar os ânimos, onde os países europeus se reuniram e estabeleceram as regras para a colonização do continente africano e foram distribuídas terras entre os participantes. Essa é a... Peraí, deixa eu voltar. 7. Conferência de... Ai, esqueci o nome agora. Foi Conferência de Berlim, foi conferência... Alguém fez essa? Eu esqueci o nome. Conferência de Berlim. Foi de Berlim mesmo? Isso, Berlim, isso aí. Vamos lá, 8. País que perdeu a guerra franco-prussiana para a Alemanha, essa moleza, né? França. Nação que disputa com a Alemanha a hegemonia na Europa no início do século XX, Inglaterra. País que abandonou a Primeira Guerra Mundial para entrar em guerra civil desejando acabar com o regime monárquico, Rússia. Nome da Tríplice Aliança formada entre Rússia, França, entre Inglaterra, França e Rússia, chamada Tríplice Entente. Tríplice Entente. 12. Na maior parte da guerra, os soldados ficaram aquartelados em escavações a céu aberto para manter a posição já conquistada. Essa fase do conflito era chamada de Guerra de Trincheiras. 12. Trincheiras. Trincheiras. 13. A Alemanha colecionava inimigos no período que antecedeu a Primeira Guerra. Muitas nações não estavam gostando da ascensão política e econômica que a Alemanha vinha conquistando desde a sua unificação. Esse fenômeno de rejeição, a Alemanha ficou conhecido como antigermanismo. Antigermanismo. E a última, a corrida armamentista gerava desconfiança entre os países europeus que temiam perder os seus territórios para a expansão imperialista do outro. Sendo assim, os países passaram a fortalecer seu estoque de armas. Esse fenômeno ficou conhecido como paz armada. Beleza? Então, essa era só mesmo para descontrair, porque foi aquela semana que antecedia o recesso, e aí depois dessa a gente começa uma nova matéria, depois da Primeira Guerra Mundial, que é a matéria que é conhecida como Era Vargas, né? Não, Era Vargas não. Era Vargas é a matéria que eu mandei agora. 10, deixa eu ver aqui. Lembrar. Tanta coisa. Não, eu ainda mandei mais uma atividade para vocês. Não, não é esse. É esse aqui. Vamos lá. Mandei uma complementação desses textos
esclarecendo sobre a questão dos regimes totalitários, que são os discursos que são estabelecidos para que as pessoas convençam as outras de o que elas estão fazendo é o correto. Então, no caso, regimes totalitários são aqueles que não aceitam uma oposição. Beleza? Então, regime totalitário. O regime na Rússia virou um regime totalitário. Um regime socialista, comandado pela Rússia, que depois foi conquistando várias outras nações e foi anexando, se tornou a antiga União Soviética. Então, o governo russo era um regime totalitário, ele não aceitava oposição. Era um regime que tinha total controle sobre a ação das pessoas. Esse fenômeno ocorreu com muita força na Europa e ele também tentou ser implantado aqui no Brasil. Um regime totalitário, outro regime totalitário muito conhecido na Europa, foi o fascismo na Itália. Esses regimes é que vão formando o território para que ocorra a Segunda Guerra Mundial. Então, na Itália, teve o fascismo, que era comandado por Benedito Mussolini. A Itália saiu enfraquecida da Primeira Guerra Mundial, então insatisfeita, as pessoas dentro do território italiano perderam a crença, a fé no governo. Economicamente, o povo estava muito prejudicado, o nível de pobreza e desemprego era grande. Então, o que eles começaram a organizar na Itália? Eles começaram a organizar ataques às instituições, ataque aos parlamentares. Congresso, não tem um Congresso Nacional? Ah, esse Congresso não presta, vamos quebrar, vamos invadir tudo. Ataque ao judiciário, no caso aqui, por exemplo, no Brasil, STF. O STF não julga as leis boas, vamos quebrar tudo. Então, eles não aceitavam leis ou opiniões diferentes da que eles queriam. E eles formavam grupos armados, geralmente paramilitares. O que são grupos paramilitares? São grupos que não são militares, mas que usam armas. Então, eles formavam grupos paramilitares, se organizavam para atacar quem discordava deles. Então, na Itália, por exemplo, os fascistas atacavam os comunistas. Então, eles elegiam grupos. Já na Alemanha, os nazistas, esse mesmo processo, escolheram judeus e comunistas. Porque todo mundo, como tinha acontecido na Rússia, o comunismo, o socialismo tinha dominado a Rússia e tinha tomado as propriedades de todos os capitalistas, eles morriam de medo do socialismo. Eles morriam de medo que o socialismo se espalhasse e tomasse todas as riquezas que restavam para dividir entre o povo. Então, nesse período, ficou muito em evidência a disputa entre socialismo, que eles classificam como comunismo, e esses regimes fascistas, que é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Mas, além desses, teve também o franquismo na Espanha. A Espanha também foi dominada por um regime totalitário. E teve o salazarismo, que foi em Portugal, que também eram ditadores. São pessoas que assumem o poder e falam, ó, de hoje em diante é assim, não tem discussão. Ah, mas eu não gostei. Então você vai ser eliminado ou você vai para um campo de concentração. Quem inventou os campos de concentração, quem atuou inicialmente no campo de concentração, não foram os nazistas, tá? Foram os russos. Lá, quando Stalin assume o poder, ele manda toda a oposição, todo mundo que discordava dele, ele mandava para os gulags, ou gulags, que nas regiões mais frias da Rússia, essas pessoas
que eram opositoras eram presas e colocadas lá e obrigadas a fazer trabalhos forçados. Então, quem disseminou esses campos de concentração, na verdade, foram os russos. Os alemães absorveram e adaptaram para uma outra forma, que aí lá já era para eliminação em massa. Botava para fazer trabalhos forçados também, mas quando tinha muita gente, eles acabavam matando todo mundo nas câmaras de gás. Então, são regimes que tomaram conta da Europa, eliminando a oposição. Essa oposição era quem eles classificavam. Então, os alemães, por exemplo, não gostavam de judeus, não gostavam de socialistas, eles eram contra a miscigenação, então, por isso é que fala que eles não gostavam eles eram racistas, né? Não eram só racistas contra os negros. Qualquer tipo de miscigenação, tá? A Alemanha não gostava da miscigenação porque eles alegavam que a raça da Alemanha, a raça ariana, era raça branca pura. Ela tinha uma pureza de raça. Então, eles eram contra a miscigenação. Então, negros, nem pensar. Ciganos, nem pensar. Indígenas, nem pensar. Asiáticos, nem pensar. E os judeus, que eles alegavam que os judeus dominavam economicamente o mundo e acabavam causando muito prejuízo à Alemanha, que já tinha saído prejudicada pelo Tratado de Versalhes, que a gente acabou de falar aqui na Cruzadinha. Então, esses regimes totalitários, eles começaram a dominar a Europa. Se vocês pensarem, Rússia, gigante, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, boa parte da Europa era dominada por regimes totalitários. Beleza? Só para a gente ir entendendo essa matéria. Baixei muito. E aí, depois eu vou falando, desenvolvi o texto, explico o que é um regime totalitário, e aí descreve primeiro o regime fascista na Itália e depois o regime nazista, que é o mais conhecido, mas o fascismo começou primeiro. Na Itália, começou primeiro na Rússia, depois Itália e depois Alemanha. Mas o alemão foi o que ficou mais conhecido. E aí, hoje, Roberto, a gente na próxima aula eu desenvolvo melhor esse texto, porque essa próxima parte do texto vai ser maior. Eu vou explicar como esses regimes, principalmente nazismo e fascismo, foram se desenvolvendo e ganharam tanta força na Europa. Beleza, gente? Então, assim, bom final de semana para vocês. Essas atividades que eu mandei hoje é só de leitura.